testamos vários tipos de suplemento, né? De maneira isolada, milho, sorgo, farelo de arroz, farelo de trigo, aveia, polpa cítrica, e casquinha de soja, eu vou me lembrando assim. E também usamos produtos formulados, tá? Também usamos assim rações balanceadas, também usamos produtos de alto percentual de gordura, então suplementos energéticos mais lipídicos. Uma coisa importante que eu já deveria ter falado, né? Como o azevém é uma forrageira de alta qualidade, alta proteína e baixo conteúdo de fibra, né? E sempre que a gente pensar em trabalhar com suplemento, no azevém, prioritariamente, nós vamos trabalhar com suplemento energético. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast, meu nome é Daniel Barreta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê e espero que gostem do episódio assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e eventualmente comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Rumen Podcast. O link está na descrição do episódio e por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Rumenzin, tradição que gera confiança. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast, aqui é o host Daniel Augusto Barreta falando e hoje eu tenho a satisfação de conversar com a professora Luciana Petter, né, que é zootecnista, assim como eu, e docente da UFSM. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação estar falando contigo hoje. Bom, tudo bem, um prazer é meu. Tô muito satisfeita de poder participar do programa, de poder contar um pouquinho da minha história, da história do laboratório que eu coordeno hoje e de quem sabe, né, trazer alguns seguidores aí para o laboratório, aí estagiários, alunos, enfim. É uma satisfação poder contar um pouquinho dessa minha trajetória de zootecnista. Perfeito, perfeito, professor. Eu normalmente, no começo das conversas com as pessoas, né, eu sempre peço para contar um pouco mais da história. Eu já falei que a professora é zootecnista e é professora, né, do curso de zootecnia da UFSM, mas eu costumo brincar que ninguém nasce professor, né? É toda uma trajetória, né, e uma construção, pensando em carreira acadêmica, profissional, experiência, né? E aí, se a professora pudesse contar um pouco para nós, compartilhar quem é a professora Luciana Petter, né? Como que foi essa formação até, né, hoje ser professora aí do curso do Departamento de Zootecnia da UFSM, coordenar o laboratório. Então, eu me formei em zootecnia aqui em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, tenho a satisfação hoje de trabalhar e de ministrar aulas na instituição que me formou. Né? Isso é um grande prazer, né? Eu, enfim, consigo trabalhar nos laboratórios que há muitos anos atrás eu me formei e usufruí como aluna. Eu me formei, então, imagina, 1993, e nessa época eu assim já sabia que eu queria seguir queria continuar estudando.
E eu, então, queria fazer mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como de fato acabei fazendo, mas eu queria fazer mestrado com o professor José Fernando Piva Lobato, e quando eu o procurei, ele não tinha vaga disponível naquele ano. Então, eu voltei para minha cidade natal, que é Dom Pedrito, e numa época que não tinham tantos mestres, nem tantos doutores. Dom Pedrito, naquela época, tinha uma extensão de uma universidade privada chamada Urcamp, e eu, com meu diploma embaixo do braço, bati na porta lá do coordenador da Urcamp em Dom Pedrito e pedi emprego. E disse que eu queria trabalhar e dar aula e tal. E eu tive a oportunidade, então, uma coisa que dificilmente acontece hoje, de trabalhar como docente 2 meses depois de formada. Então, como zootecnista, eu comecei a dar aula numa universidade privada no curso de administração rural. Foi uma experiência fantástica, mas eu já tinha assim definido que eu gostaria de fazer o mestrado. Fiz a seleção para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul naquele ano mesmo, e em 94, então, eu ingressei no mestrado com o professor José Fernando Lobato e suspendi a minha carreira docente por um período para me dedicar ao mestrado. Trabalhei no mestrado com sistemas de produção de bovinos de corte, trabalhei com a questão de análise econômica, de análise produtiva, e fui trabalhar com modelos, com simulações. Fui aprender, na verdade, porque, claro, que na graduação, lá naquela época, a gente não tinha tido tanta possibilidade assim. Fui trabalhar com planilhas, e o professor Lobato foi muito generoso, assim, porque ele permitiu, então, que eu fosse lá no Instituto de Pesquisas Econômicas aprender um pouco sobre isso. Um pouco antes de defender minha dissertação de mestrado, eu comecei a dar aula no curso de zootecnia, na época em Uruguaiana, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E lá eu permaneci por quase 9 anos, trabalhando nos cursos de zootecnia, medicina veterinária e agronomia. E foi uma época, assim, muito feliz, muito importante, em termos de experiência docente, em termos de início da minha atividade como pesquisadora. A gente fazia alguns trabalhos na universidade, outros em propriedades rurais, e foi uma cidade assim que eu criei muitos vínculos de amizade que eu mantenho até hoje. Eu já saí há muitos anos da Uruguaiana, né? Nesse meu período quase final, daí eu ingressei no doutorado aqui em Santa Maria, sob a orientação da professora Marta Gomes da Rocha, mas eu continuei ainda trabalhando. A universidade lá estava num processo assim de finalização das atividades. Depois a Unipampa encampou, né? Hoje Uruguaiana tem uma universidade federal, assim como Dom Pedrito, que é a Universidade Federal do Pampa, né? Curso de zootecnia funciona em Dom Pedrito, curso de medicina veterinária funciona em Uruguaiana, curso de agronomia funciona em Itaqui. E então voltei para fazer o doutorado aqui em Santa Maria. Nesse período ainda trabalhei como professora na UERGS, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e fiz um concurso para trabalhar numa extensão da UFSM em Palmeira das Missões, no SESNORS, e fui chamada e trabalhei lá no SESNORS de 2007 até 2011. Quando, então, eu vim removida para Santa Maria. Então, estou aqui desde 2011 no campus sede, né? Eu já trabalhei no curso de agronomia, já trabalhei no curso de medicina veterinária. Nos últimos semestres, agora, tenho me dedicado mais ao curso de zootecnia e oriento já há bastante tempo no programa de pós-graduação em zootecnia também. Então, em termos de docência, isso é um pouco da minha vida, né? Se a gente pensar que eu comecei a dar aula aí em 1993, eu estou fechando aí 32 anos de carreira docente, com esse
com esse intervalo aí de 2 anos do meu período de mestrado. Líder global em biosoluções, a Novonesis trabalha a melhoria da performance por meio de probióticos que fortalecem a saúde dos animais. Para ruminantes, apresentamos o Bovacillus, probiótico que pode ser utilizado em todas as etapas produtivas. Compatível com os principais suplementos alimentares, inibe patógenos, melhora o aproveitamento dos nutrientes e o desempenho animal. Novonesis, mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Perfeito. E a prof. hoje também coordena um laboratório, é isso? Claro. E quando eu vim para Santa Maria, removida, eu vim trabalhar, já doutora, né, com a minha orientadora de doutorado, a professora Marta Gomes da Rocha. E ficamos trabalhando juntas num laboratório chamado Pastos e Suplementos, né? Vou pedir que todo mundo nos siga lá no Instagram, né? Meus alunos me cobram depois. Prof, falou lá para o pessoal nos seguir no Instagram para acompanhar nossas pesquisas, os nossos trabalhos. Então, é meu dever de casa, sempre quando eu falo em público, divulgar o laboratório. Meus alunos me cobram bastante. E eu e a professora Marta trabalhamos juntas aí por muitos anos, eu e ela orientando e conduzindo trabalhos que envolvem pastagens cultivadas. Tem um outro laboratório que se dedica mais às pastagens naturais, né? Então, sempre, não é que era exclusivo, mas o nosso foco principal de pesquisa sempre foram as pastagens cultivadas, inicialmente ali, sempre com recria de fêmeas, tanto bovinas quanto ovinas, e um colega nosso, professor Fernando Quadros, então se envolvia mais com a recria em pastagens naturais. No início ali da pandemia, em 2020, a professora Marta se aposentou e eu não tenho problema nenhum de dizer que eu herdei o laboratório que a professora Marta criou e coordenou por muitos anos, né? Eu digo que eu herdei porque quando eu assumi a coordenação do laboratório, nós tínhamos um laboratório praticamente pronto. Claro que sempre tem coisas a fazer, mas já tínhamos uma área experimental pequena, mas definida para ovinos, uma outra área experimental para bovinos. Tínhamos um grupo de pesquisa, assim, com vários alunos, né? Com vários orientados. Então, isso me possibilitou continuar trabalhando, né? Quase que num mesmo ritmo, mesmo com a aposentadoria da professora Marta. Então, eu sou muito agradecida a ela por ter me orientado e por ter, então, né? Eu sei que no serviço público a gente não herda, né? Nem cargo, nem nada disso, mas eu tenho a satisfação de dizer que eu herdei o laboratório dela. Perfeito, acho que foi uma abordagem bem completa e aí dá para ver tanto a experiência que a professora tem na docência, como os vários municípios que já passou, né? Então, assim, eu fui anotando aqui, então, lá da cidade natal Dom Pedrito, né, passando por Uruguaiana, Palmeira das Missões, enfim, né, citando algumas vindo para Santa Maria. Bom, e aí, uma das áreas que a professora até comentou que trabalhou, né, sistemas de produção, aí depois falou de bovinos de corte, de ovinos e de pastagens cultivadas. Bom, então se nós formos tentar envelopar tudo isso, só para a professora caracterizar, do ponto de vista do Rio Grande do Sul, é um estado importante para a produção de bovinos de corte, né, produção de leite também, né, é o terceiro maior produtor, mas bovinos de corte também é um estado assim muito relevante. E pensando nessa dinâmica de produção, no sistema de produção de bovinos de corte e associando com pastagens cultivadas, né? Se tivesse que descrever uma fotografia de como que é o sistema de produção de gado de corte hoje no Rio Grande do Sul, como que a professora enxerga? Tá, vamos lá então, vou tentar falar assim de maneira resumida. Claro que o Rio Grande do Sul não tem o maior rebanho,
nem é o estado mais importante hoje do Brasil do ponto de vista de gado de corte. Mas temos algumas particularidades, né? A questão de trabalhar bastante com raças britânicas e suas cruzas, né? Onde predomina aí o Angus, o Hereford, o Braford, o Brangus. Então, trabalhamos assim, e embora não seja a minha linha de trabalho, e embora tenhamos uma população de bovinos menor que muitos outros estados, trabalhamos aí em busca de um mercado de uma carne diferenciada, né? Por sabor, por qualidade, por maciez, por tudo isso que se fala. E claro que ainda trabalhamos para melhorar os nossos índices, ainda temos problema, sim, com baixa taxa de natalidade, ainda temos problema de abater alguns animais numa elevada idade e que se perde, então, né, essa denominação aí de carne de qualidade, pega um animal mais velho, entra numa commodity, e ainda precisamos, né, melhorar as questões de acabamento dos animais e tudo isso, mas justamente como eu trabalho com pastagens cultivadas, tanto no inverno como no verão, e trabalho com uso de suplementos, eu sempre gosto de falar que o meu trabalho de pesquisa no laboratório, o trabalho dos meus alunos e dos meus colegas, eu tenho um colega que é meu parceiro de laboratório, professor Eduardo Azevedo, né? Uma aquisição mais recente da UFSM, mas não é porque é recente que não é importante, né? Ele agregou muitas metodologias importantes ali, né, na nossa linha de pesquisa, mas a gente trabalha com o que eu chamo de pesquisa aplicada. Então, os nossos resultados ali, eles são facilmente transferidos para as propriedades rurais. E a gente veio trabalhando aí ao longo de muitos anos, sempre fazendo numa mesma área pastagem no inverno, pastagem no verão. Algumas vezes com preparo do solo, assim, com preparo do solo, mais recentemente com menos preparo de solo, procurando fazer estabelecimentos mais curtos, que a gente fique sem ocupar a área com animais em pastejo menor número de dias possível, né? E sempre em busca, assim, ó, de indicadores melhores, né? Demonstrar como é que se pode ter um melhor ganho por indivíduo, um melhor ganho por hectare, como é que se pode incrementar a taxa de lotação, né? Antecipação do primeiro cio das novilhas, que isso ainda é um problema no Rio Grande do Sul, a elevada idade de abate, né? Então, tem todo eu vejo assim, o nosso foco é pasto e suplemento, mas tem uma série de indicadores e características que envolvem todo esse processo. Perfeito. E aí, pegando, né, esse tópico que a professora abordou agora por último, que falou de pastagem, e aí chamou a atenção que as pesquisas, elas são muito aplicadas, né, as pesquisas que vocês fazem. Bom, e para nós começar a conversa do ponto de vista de pastos de inverno, né, o que a gente pode esperar em termos de ganho de peso, pegar um animal em fase de recria, né, nos sistemas, vamos chamar assim, bem manejados, né, isso eu estou tratando de, por exemplo, usar azevém anual, né? Por quanto tempo eu consigo, né, usar essa forragem, certo, ao longo do inverno, e o que eu posso esperar em termos de ganho por animal, né, e até em ganho por área. Perfeito. Então, assim, ó, eu não tenho nenhum problema de dizer que o nosso carro-chefe aqui no inverno, né, a forrageira que prioritariamente se trabalha é o azevém, tá? Já trabalhamos com aveia, já trabalhamos com o consórcio aveia azevém e já trabalhamos também com azevém com leguminosas. Trabalhamos com trevo vesiculoso, trevo vermelho e até em áreas experimentais menores com outras forrageiras. Já trabalhamos com ervilhaca, mas o carro-chefe sempre foi o azevém, né? Em poucos anos experimentais, tivemos só aveia. E
enfim, como nós trabalhamos na mesma área, inverno e verão, eu não consigo um estabelecimento do azevém que seja muito precoce. E, inclusive, a gente tem um ditado aí herdado da professora Marta que as pastagens de inverno elas devem estar prontas na área experimental até próximo do Dia das Mães, né? Para garantir, então, que o aluno que vai conduzir o experimento consiga um número bom de dias para avaliar. Então, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. O ano passado a gente teve todo aquele problema climático ali que atrasou o estabelecimento das pastagens, mas, assim, invariavelmente, o pastejo na nossa área, ele inicia ou final de junho ou ali julho. É o que acontece. Nós tínhamos inicialmente períodos mais curtos de utilização do pasto, né? Por uma questão de fertilidade que a gente foi construindo ao longo dos anos na área, foi melhorando o nosso solo, e até pela questão assim, de usar hoje cultivares que nos permitem ampliar esse período de utilização hibernal, né? Então eu mexo com meus alunos assim que quando melhoraram as condições do laboratório, fizemos parcerias com empresas privadas, passamos a testar, então, azevens de ciclo longo, nós conseguimos estender aí o pastejo num ano, especialmente até início de dezembro, mas já conseguimos, nos últimos anos, em vários momentos, estender o pastejo até final de outubro, meados de novembro, com uma boa resposta produtiva. Por que eu valorizo sempre isso? Porque o ganho por hectare da pastagem, ele é dependente desse período de utilização. E quanto maior o período de utilização, mais eu consigo diluir os custos. Não que a semente não seja um componente importante do custo, mas especialmente a questão de adubação, de cobertura e adubação de base. E então já chegamos a ter aí 150, 160 dias de pastejo nesse período hibernal. E trabalhamos aí com taxas de lotação de 800, 1.000, 1.200 quilos de peso corporal por hectare, com taxas de ganho assim, é bem variado, mas aí eu vou aproveitar o gancho para dizer assim que uma outra atividade minha dentro da universidade do pós-graduação é trabalhar com a questão da meta-análise. E eu já tive orientados que trabalharam com isso, então a gente tem um número médio de desempenho de terneiros ou de terneiras, né? De bezerras, então, né? Se falarmos para o Brasil inteiro, no azevém ao redor de 800, 850 gramas. E a gente consegue manter aí, conforme o ano, 3, 4 até, vamos dizer, 3, 4 terneiras por hectare. Eu até estava fazendo uma conta aqui justamente isso, quando a professora falou de 800, 1.000 quilos, eu imaginei que devia, né, em número de cabeças, né, pensando em terneiras ou em bezerras, enfim, né, novilhas, que possivelmente seria nesse intervalo de 3 a 4 animais. E assim, um ano que chove bem, né, é um ano que talvez essa média possa se puxar um pouco para cima, um ano que chove mal, né, para baixo. Mas fazendo, né, uma conta, se nós pegarmos média aí de três animais por hectare, professor, então vezes esse 0,8, que é a média aí, nós chegamos em praticamente 3 quilos de peso vivo, né, por hectare dia, né? Então, assim, valores interessantes. A nossa média histórica é acima de 4 quilos por hectare dia. A média, assim, considerando a meta-análise, assim, de uma orientada minha, depois eu até posso dar a dica ali, é uma leitura bem fácil, que está publicado na Ciência Rural, da Amanda Martini, e é acima de 4.
Não, perfeito. Bom, então temos anos melhores, piores. A professora, né, comentou dessa meta-análise que dá um norte, né, de valores médios, né, tanto para a taxa de lotação, né, quanto para ganho por animal por dia. Muito bem. Mas e aí, pensando em pasto de inverno, né, nesses 150 dias que vai ter o AZVEM de junho, né, a outubro, novembro, e se eu quiser elevar isso, certo? Que estratégia eu posso usar para melhorar tanto o meu ganho de peso do animal, né? E aí isso pode chegar, né, a ter um resultado em ganho por área, seja por um aumento de ganho por animal, seja por um aumento de taxa de lotação. Como é que funciona esse próximo nível? Porque eu imagino, né, e a professora me corrija se estiver errado, mas que há propriedades em que se você alcançar, isso já é o objetivo. Tem outras que talvez já estejam em um outro patamar, que é daqui para cima, né? E acima da pastagem, né? Ou como é o uso, né, de estratégias para eu elevar esses valores de desempenho, tanto por animal quanto desempenho por área. Tá, eu costumo dizer aí que no decorrer de todo esse período do laboratório já se testou quase tudo que é tipo de suplemento e em todos os níveis. Então, no inverno, o nosso menor nível de trabalho foi, falando em suplemento mesmo, 0,15, né? 1,5 g por quilo de peso corporal. Mas já testamos também alguns sais, daí até de consumo menor, mas falando em suplemento concentrado menor, nível 0,15, e trabalhamos no maior nível aí com 1,5% do peso corporal de suplemento. Uma variação de 10 vezes mais, de Exato. 0,15 a 1,5. E testamos vários tipos de suplemento, né? De maneira isolada, milho, sorgo, farelo de arroz, farelo de trigo, aveia, polpa cítrica, e casquinha de soja, eu vou me lembrando assim. E também usamos produtos formulados, tá? Também usamos assim rações balanceadas, também usamos produtos de alto percentual de gordura, então suplementos energéticos mais lipídicos. Uma coisa importante que eu já deveria ter falado, né? Como o AZVEM é uma forrageira de alta qualidade, alta proteína e baixo conteúdo de fibra, né? E sempre que a gente pensar em trabalhar com suplemento, no AZVEM, prioritariamente, nós vamos trabalhar com suplemento energético, né? E, eu falo muito isso em aula, né? Professora, que nível de suplemento? Bom, o nível do suplemento depende da resposta que eu quero ter. Então, quando eu quero só uma resposta aditiva de melhora de desempenho só do indivíduo, eu não preciso ultrapassar aí o 0,7%, 0,8% de suplemento. Se eu mexo sempre com meus alunos, se eu matei a aula lá de ajuste de lotação, ou eu me perdi ali no número de hectares de pastagem que eu deveria ter para o número de animais que eu tenho, ou se eu tive um estresse climático por falta ou por excesso de chuva, e eu preciso manter mais animais na área, eu tenho que pensar num nível de suplemento que vai aí de 1% para cima, para eu ter certeza que eu vou ter um efeito substitutivo. Ou seja, que os animais vão deixar de comer um pouco do pasto e que eu vou conseguir alocar mais animais nessa mesma área. E os nossos trabalhos de pesquisa, eles têm mostrado isso no decorrer do tempo. Claro que alguns suplementos têm já um caráter mais substitutivo, então em menores níveis, suplementos com maior teor de FDN, a substituição é maior. E aqueles suplementos, então, que não tem, que são realmente mais energéticos, né? Aí então a gente tem uma substituição menor em menores níveis. Por isso que eu falo, tem que ser de 1%,
e dali para frente, se eu com certeza quero ter um efeito de substituição. E aí, então, por que eu vou usar suplemento no inverno, se o Azevém já atende às exigências, né, dessa categoria que nós trabalhamos? E então, por quê? Eu vou usar, se eu estou trabalhando com recria de fêmeas, porque eu posso antecipar a manifestação do primeiro cio. Então, num acasalamento precoce, aí pensando no acasalamento de fêmeas aos 14 meses, muitas vezes as fêmeas que não recebem o suplemento, mesmo com altas taxas de ganho, eu tenho uma baixa manifestação de cio. Quando eu adiciono o suplemento, eu posso ter um adicional ali de 10% no ganho médio diário, mas eu tenho essa mudança de composição do ganho de peso e o percentual de cio aí, um trabalho nosso aumentou de 9% para 70% com o uso de suplemento, né? Então, o suplemento traz esse caráter mais intensivo do processo. E claro que deposita gordura antes, mesmo numa categoria em desenvolvimento, que é o caso dessa categoria jovem. Então, conseguimos aí ao redor de, em média, 20% de ganho adicional, né? Então, ganha 850 gramas, vai ganhar próximo de 1 quilo. Ganha 800 gramas, vai ganhar 900 e poucas gramas. Mas já tivemos ganhos aí ao redor de 1,2 kg, conforme o tipo de suplemento trabalhado. E essa resposta na taxa de lotação, ela também é ao redor aí de 20%, 25% com o uso de suplemento, claro que dependendo do nível de suplemento que eu vou usar. Uhum. Que aí, nesse caso, se for pensar em taxa de lotação, seria ir trabalhando com acima de 1%, ou se for um suplemento mais fibroso, talvez você consiga isso mesmo com uma quantidade menor. E achei interessante o que a prof abordou, né, nesse caso do Rio Grande do Sul, pensando em fêmeas que são nascidas na primavera e que têm vistas, né, para emprenharem no próximo verão, digamos assim, lá com 14, 15 meses, né? Então, assim, consegue utilizar e ter toda uma fase de recria, justamente que casa com a disponibilidade de pastos de inverno, né, que são C3 e pode não crescer tanto quanto pastos de verão, né, mas que apresentam uma qualidade que é muito superior, né, quando comparado lá com a C4, né? Claro, até aproveitando que tu falaste da questão do crescimento, né? A nossa, vamos dizer assim, a taxa de acúmulo média aí do Azevém nas nossas condições experimentais é próximo de 50 quilos, considerando todo o período experimental. Claro que lá no final do ciclo vai crescer menos, claro que em outras épocas, mas na média cresce 50 quilos. Então, e também a gente já tem uma conta, eu mexo com os alunos, né? Pesou os animais para o início do experimento e eu digo para eles, olha, eu já sei com que peso eles vão sair. Como assim? Eu digo, porque em média as bezerras ganham próximo a 100 quilos no período experimental. Então, a gente já consegue fazer essa, pensando que aqui fosse uma propriedade e que eu pudesse manter essas fêmeas depois como novilhas e como vacas, eu já poderia fazer uma programação, então, do acasalamento. E uma coisa que eu sempre digo, eu já poderia definir no início do experimento quem são as fêmeas que podem ser acasaladas aos 14 meses e as que não podem. Por quê? Porque o peso do desmame mais os 100 quilos aí já vai me sinalizar para quem pode entrar num sistema mais intensivo dentro da propriedade e quem não pode. Por que isso é importante? Porque eu não vou usar suplemento para uma fêmea que, mesmo comendo suplemento e aumentando o custo de produção, não vai me dar esse retorno num curto espaço de tempo. Acho que essa foi uma informação chave, prof, que assim, que só o tempo dá para
para a pessoa, né, essas percepções, né, de uma decisão até antecipada, 6 meses antes, né, do animal estar com uma idade, vamos chamar assim, a idade apta para a reprodução, já pode ser tomado como um critério, né, de o uso ou não do suplemento. E só para tentar fazer uma colaboração, a professora falou de 50, isso, né, taxa de acúmulo, então 50 quilos de matéria seca por hectare por dia do azevém, né? Eu trabalhei em Lages, né, e aí nós conduzimos um experimento lá, e aí a média de 3 anos ficou, né, próximo a 40, 45, né? Então um pouquinho a menos até do que foi encontrado aí, justamente, né, por ser uma região que é um pouco mais fria, enfim, né, mas andou muito próximo aí aos 40, a taxa de acúmulo de 45. Muito bem, acho que ficou bem claro essa questão dos pastos cultivados de inverno, né? As gramíneas hibernais. E se nós fôssemos agora virar a página e tratar, bom, como é que é a mesma coisa que nós tratamos pensando em pasto de inverno, se nós pensarmos agora em pasto de verão? O que que muda, né, do ponto de vista de potenciais de ganho? E aí até para aproveitar, se a professora já quiser nessa mesma resposta falar primeiro dos potenciais dos pastos cultivados de verão, e aí depois como é que eu também elevo isso pensando em suplemento. Tá, então assim, é importante dizer que a maior parte dos nossos experimentos de verão envolvem pastagens anuais. Nunca trabalharam com perenes? Alguém pode me perguntar. Não, já trabalhamos. Já tivemos alguns potreiros com cost-cross estabelecido, né? Para quem não está tão familiarizado, né? Vamos dizer que é um primo mais velho da Tifton, da Giggs, então, de todas essas gramas do gênero sínodo, né? Na época, essa decisão, então, de trabalhar com post-cross pela professora Marta foi em função da qualidade, né, do gênero Cynodon, falando em termos de perenes. Mas, claro que isso representava um pouquinho de entrave, por quê? Porque eu precisava desses piquetes como repetição para o experimento de inverno, né? Nós não temos uma área muito grande experimental. E claro que depois não renovamos essa cost-cross, então a grande maioria dos trabalhos são de espécies anuais. Mas temos alguns resultados, inclusive foram apresentados numa tese anterior aí de uma orientada da professora Marta, da Karine Glink, que mostrava, então, os dados de desempenho post-cross. E aí, o que aconteceu? Se trabalhava com milheto, se tentava sudão, e às vezes eles não estabelecia, e eu já vou contar isso, o porquê, né? Mas, assim, ao longo de todos esses anos se trabalhou bastante com milheto, se trabalhou 2 anos com sorgo forrageiro, e agora, no experimento do verão de 2025, se trabalhou com capim-sudão, né, um material que veio da Embrapa, da Bagé, um projeto que nós temos em parceria lá com a pesquisadora Tereza Cristina Genro, e depois, então, até vou falar um pouquinho dessas nossas parcerias, por conta aí de uma outra linha, né, de uma outra frente de pesquisa do laboratório, que é o estudo aí dos gases de efeito estufa. E assim, teve um ano que nós tínhamos estabelecido o milheto, ia iniciar o pastejo dos animais ali início de janeiro, e veio uma chuva de pedra terrível, e a chuva de pedra colheu todo o milheto. E era a tese de um orientado da professora Marta. Qual foi a nossa surpresa, né? Não foi tanto surpresa, mas o que aconteceu nesse ano específico? A tese saiu e a forrageira usada para pastejo foi o papuã. Porque nós temos uma área que é infestada pelo capim papuã.
Quem trabalha com forrageira sabe que a comercialização de sementes dele não é permitida. Tem toda uma questão de viabilidade aí de semente quando essa semente é colhida. Então, tem uma baixa taxa de germinação. Mas eu também preciso dizer que nós temos estudado ele ao longo desses anos com uso de suplemento, com diferentes adubações nitrogenadas, porque nós não conseguimos controlar ele na nossa área experimental. E quando nós temos ele combinado com essas outras forrageiras de verão, os animais têm uma grande preferência pelo papuã. Eles só não preferem o papuã quando eles não têm acesso. Por exemplo, no sorgo forrageiro, que é manejado mais alto, os animais, então, isso foi uma dissertação de mestrado da Diná, que atualmente é minha orientada de doutorado. A Diná disse a preferência inicial era o sorgo, né? Porque a gente mediu ali a intensidade de pastejo, mas, na verdade, em função da arquitetura da planta, né? E então, depois, ok, eles acessavam o papuã. Então, os animais têm essa enorme preferência pelo papuã, permite que a gente consiga manejar ele numa menor altura. Como ele invadiu a área, ele é de ressemeadura natural, e nós tivemos experimentos, inclusive, que terminou a Zevém, e nós não fizemos absolutamente nada na área. Não passamos grade, não revolvemos, nós só fizemos a adubação de base e o papuã veio. E é uma coisa interessante, assim, eu gosto de falar sobre isso. Também teve um ano que nós tivemos uma seca horrível no verão. E aí, então, fizemos todo esse processo inicial, até passamos uma grade leve, adubamos a área e ali por 10, 15 de janeiro, nós fomos na área experimental e o papuã praticamente tinha morrido. E eu lembro de um ex-aluno dizer assim, olha, eu acho que agora tu vai conseguir controlar um pouco do papuã, porque ele veio e morreu. Pois eu vou dizer que nesse ano ainda nós tivemos experimento, choveu, e olha, nós chegamos a trabalhar com a 3ª geração de sementes de papuã que germinaram na área após essa chuva. Então, para contar um pouquinho assim, né, que a gente trabalha os pastos anuais, né, geralmente eles têm uma melhor qualidade, um melhor valor nutritivo comparado aí com os pastos perenes, e temos tido assim resultados de desempenho muito bons no verão, mesmo que só em pastejo, né, ao redor aí de 600, 700, 800, 900 gramas de ganho médio diário. A Adisseu, líder global em soluções nutricionais, é a fabricante do Smartamine M, a metionina protegida de maior excelência para ruminantes há mais de 30 anos. Seus benefícios incluem aumento na produção, melhora na saúde, reprodução e maior longevidade do rebanho. Para mais informações e para calcular o retorno sobre o investimento ao balancear sua dieta com aminoácidos, entre em contato com Adisseu para ter acesso ao Milk Smart Calculator. E isso, professora, trabalhando com uma taxa de lotação aproximada daquilo que é no inverno, ou você conseguiu trabalhar com taxas de lotações mais altas aí nesses pastos de verão? Não, aí taxas de lotação bem maiores, né? E tivemos anos aí de boa fertilidade, né? E de boa precipitação, que trabalhamos com 2.000, 2.200 quilos, né? De peso corporal por hectare. Então, é uma coisa assim, até não quero ficar aqui, né? Como eu digo, contando história de mentiroso, mas chegamos a ter ali nos nossos piquetes, que são de 0,8 hectares, 10 animais, né, por piquete no período de verão. Uhum. Isso aí, não sei se a professora tem esse dado
né, fresco aí, mas então nós devemos estar falando de taxas de acúmulo de acima de 100 quilos, né, de matéria seca por hectare por dia, possivelmente, né? Embora a taxa média seja 80, 100, nós, nesse ano aí, tivemos taxa de acúmulo em alguns períodos específicos de uso do papuã de 180 quilos por hectare. Uhum. E eu lembro de quando estudei, né, e o papuã lá, a braquiária, o uruclu, a plantagínia, né, e Isso aí é aí. considerado uma planta invasora indicadora de solo de alta fertilidade. Então, assim, muito se explica, né, em áreas que se tem muito papuã, em área de milho, né, depois da colheita do Claro. milho aparece o papuã. Então, assim, é sinônimo de terra fértil. E só para nós fechar agora com essa parte de pastos de verão, o pensamento, a filosofia por trás de usar o suplemento se aplica a mesma, né, daquela dos pastos de inverno, ou já preciso pensar numa suplementação um pouco diferente daquilo que a gente tratou, né, em relação ao azevém? É um pouquinho diferente. E claro, vamos dizer assim, o nosso número de experimentos com suplemento no verão, ele é um pouco menor que no inverno. Por quê? Porque se eu mantenho as novilhas no verão num pasto desses, e vou acasalar elas aos 18 ou aos 24 meses, é claro que eu não preciso suplementar para isso. Ou então eu suplemento, uso, pensando numa questão prática agora, né? Não de pesquisa. Eu uso a pastagem de verão com elas aí por 60 dias suplementando, e elas estão ok, e aí eu posso colocar elas num regime alimentar de menor taxa de ganho, e posso usar ainda essa pastagem para terminar no novilho, para alguma outra categoria, ou vice-versa, posso primeiro colocar os novilhos e depois fazer um flushing nessas fêmeas no período que antecede o que seria um acasalamento aí de outono e inverno. E eu acho que é importante, assim, antes de eu falar da questão do suplemento, fazer um gancho aí com o avanço da soja no Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Porque essa soja ela avançou muito em áreas que originalmente eram ocupadas pela pecuária, seja com campo nativo, seja com pastagens cultivadas, mas não manejadas com alta taxa de lotação. E embora o rebanho bovino tenha reduzido um pouco no Rio Grande do Sul, ele não reduziu na mesma proporção que a soja avançou. E eu gosto de usar, assim, a minha cidade natal, Dom Pedrito, como exemplo, porque quando eu era criança, plantar soja, né, em Dom Pedrito era quase temerário, porque é uma região que faz seca no verão, porque predominava originalmente bovinocultura de corte, ovinocultura, depois então a cultura do arroz, por ser uma área de várzea, né? Então tem bastante área que facilitava então a cultura do arroz. Dom Pedrito hoje é o município com a maior área cultivada de soja no Rio Grande do Sul. E claro que não tem nenhum problema nisso, né? Assim, mas é dizer que isso foi muito às custas de áreas ocupadas originalmente pela pecuária. Por que eu estou fazendo esse gancho? Porque precisamos sim aumentar a taxa de lotação no período de verão, se a gente não quer abrir mão do mesmo número de animais que se trabalhava. Porque entrou essa agricultura no verão mais forte e os animais, então, ficaram aí com uma área restrita. Que, na verdade, isso já acontece muito aí em Santa Catarina, nas propriedades que trabalham no sistema integrado leite e soja. Até me corrige se eu estiver errada. Mas é exatamente isso que acontece. Então, um problema que era o inverno aqui no Rio Grande do Sul, porque o campo nativo perdia a qualidade, hoje nós temos um problema muito maior no período de verão por esse avanço da agricultura. Eu ia fazer justamente essa colocação, né? Aqui, enfim, no oeste do estado é mais comum propriedades de leite, mas se nós formos para a região serrana,
né, onde predomina o gado de corte, é exatamente isso. Até algum tempo atrás o problema era o inverno, né, e aí houve né, avançou-se o soja sobre o bioma nativo, né, sobre os campos aí de altitude, né, e aí você tem essas áreas disponíveis, né, para pastejo no inverno, e aí o verão é que se ficou apertado, né, mas era só, né, fazer esse comentário, a Prof tá muito, né, compactua aí da mesma visão que acontece aqui. Claro. E daí, então, por conta disso, o que acontece? No verão, claro, que são espécies C4, tem toda uma arquitetura de planta diferente, uma maior taxa de acúmulo, mas quem paga a conta dessa taxa de acúmulo maior é a qualidade, né? Perdemos um pouco em proteína, mas perdemos especialmente em consumo de matéria seca, porque o FDN, então, desses colmos aí, desses pastos mais altos, passa a ser um limitador, conforme o ciclo da forrageira. Claro que num Papuã, que eu tenho menos colmo, trabalho numa altura menor, eu tenho uma capacidade de ingestão, né, maior. Mas daí onde entra já Sudão, o próprio soro forrageiro e o milheto, acontece isso. Então eu já tenho que pensar num suplemento que tenha um pouquinho mais de proteína que os suplementos de inverno, né? E pensamos também, e também pensar em alguma adição de nitrogênio não proteico, né? Então, de ureia, pensando nessa quebra aí, em melhorar a digestibilidade da dieta. E por conta disso, trabalhamos aí com sais proteinados, proteicos energéticos, mas trabalhamos também com rações energéticas. Teve um experimento que trabalhamos inverno e verão com o mesmo suplemento, era um suplemento concentrado, formulado com 14% de proteína, até porque se a gente pensar que vai trabalhar no verão com os mesmos animais que trabalhou no inverno, elas vão estar, né, essas novilhas vão estar um pouquinho mais pesadas, mais velhas e com a exigência de proteína um pouquinho menor, né? Então, ali no início do ciclo dessas culturas atende super bem, né? Se a gente pensar aí numa ração, num suplemento com 14% de proteína e que ainda assim é considerado um suplemento energético. Mas trabalhamos, então, com 0,1% ou 1 grama por quilo de peso corporal, 0,2, 0,13. E aí também, né? Até aí 1,2% nós chegamos, né? E também, por conta desse grande número de trabalhos, já temos aí mais do que uma tese de doutorado que trabalhou com esses pastos de verão de maneira conjunta, né? Então, trabalhando com uma meta-análise. E mais recente, então, a tese de doutorado da Amanda também, que foi uma aluna aí de mestrado e doutorado que tinha esse viés estatístico, né? Porque tem gente que entra ali comigo e quer trabalhar no campo, quer conduzir experimento. Mas tem alguns aí, vou dizer que poucos, né? Que gostam da estatística, mas eu quero dizer que a estatística ela é importante, né? E ela nos permite essas conclusões para que eu possa dar uma informação para o produtor mais consistente, porque ela resume aí, então, a nossa trajetória no campo. E nós conseguimos aí desempenhos 25% superiores, em média, com o uso de suplemento. Então, eu vejo também que é um resultado muito semelhante ao inverno. Claro que muda um pouquinho o tipo de suplemento e também incrementos na taxa de lotação aí ao redor de 25%, 27%. Uhum. Quando a professora fala de 25%, né, de ganho, de aumento, né, do ganho médio diário, enfim, com a suplementação, a gente está falando de uma suplementação aproximada de mais ou menos quantos por cento do peso vivo
assim, valores gerais, professora. Tá, bem importante. No inverno, o nosso nível de suplemento médio aí, ao longo desses anos todos aí, foi próximo a 0,8. Tá? E no verão nós fechamos esse valor um pouco menos aí, ao redor de 0,7. Perfeito. Muito bem. Acho que assim a gente abordou, né, desde um pouco de ecofisiologia de planta, né, de estrutura, de passos de inverno, de suplementos nessa condição, de passos de verão, agora a professora, né, fechando com essa parte de suplementos em passos de verão, né, mas e aí como último tópico, né, para a nossa conversa, né, e isso é um tema que é latente, né, hoje, não é, professora, a questão de produção, né, emissão de gases de efeito estufa, né? E aí eu gostaria que a professora fizesse um apanhado de que como que o uso desses pastos ou como que o uso, né, de uma leguminosa, por exemplo, ou o uso de suplementos, ele influencia, certo? Do ponto de vista dessa macro área, vamos chamar assim, que é a emissão de gases de efeito estufa. O que que nós já conseguimos ter de resultado dessa combinação? Esses efeitos, né, no animal, na planta, como nós abordamos até aqui, mas e aí? Isso impacta alguma coisa na emissão de gás de efeito estufa? Então, primeiro eu preciso dizer que nesse ramo aí dos gases de efeito estufa, eu sou uma debutante, né? Sou uma jovem pesquisadora. Para o resto todo, eu não tenho problema aí de falar da minha idade, né? De desempenho, de dar aula, mas nos gases ainda eu estou gatinhando, estou aprendendo, e não tenho problema de dizer, diferente de outras instituições como a URGS, né? Que já está com a Trabalhos bem pesquisa consolidados, né? consolidado, né? Nós estamos ainda engatinhando, muito disso assim pela curiosidade e pela vontade dos meus orientados, né, de buscar mais informações, mais variáveis a ser coletadas, porque eu também preciso dizer, né, que a contrapartida aí da pesquisa são as publicações. E precisamos ir atrás de incrementos para as nossas publicações para conseguir vender elas para que revistas boas aceitem. Eu falei antes, eu tenho um papel que é transferir a informação para o produtor, que eu faço por meio de palestra, que eu faço por meio de um podcast, mas por um dia de campo, mas tem o outro lado lá na comunidade científica que eu tenho que publicar. Senão, como dizia a professora Marta, né, se a gente não publica, é fofoca, né? Tem que estar consolidada a informação. E, bom, por conta disso, estabelecemos várias parcerias, porque muitas coisas não sabíamos fazer. Então, hoje a gente conta dentro da UFSM com um apoio importante do Lab 100, né? Então, o professor Sandro Giacomini, né, que coordena o laboratório, tem nos dado todo o suporte aí para mensuração das emissões dos gases de efeito estufa. E por que precisamos de todo esse suporte? Porque precisa uma estrutura laboratorial muito grande e porque nós estamos também tentando fechar aí o ciclo, o sistema em termos de emissão de gases. Então, para contar um pouquinho da tese da Diná, que trabalhou com ovinos, nós medimos os gases no solo, nos animais e nas excretas desses animais. Então, todas essas mensurações vão para o laboratório, então, para a gente quantificar aí, né? Enfim, emitido pelo animal, principalmente metano, no solo muda um pouquinho, nas excretas também, né? Então, temos essa parceria importante aí com o Lab 100 e também fizemos parceria em função de projetos que foram aprovados com fim específico de monitorar os gases de efeito estufa junto com a Embrapa
né, de Bagé, com a pesquisadora, com a Cristina Genro, que eu já mencionei antes. Então, temos também feito algumas parcerias com a URGS, que tem muito a nos ensinar, mas iniciamos esse processo, então. Nos ovinos, eu posso te dizer que já com ciclo fechado, excreta, animais e solo. Os bovinos, aí já uma aluna encerrou a parte de coleta de campo, mensurando, então, principalmente no solo, e temos início agora no verão as medidas de metano nos animais, né? Então, trabalhamos no verão aí a primeira vez com as encílias, né? Nos bovinos, para mensurar nos animais. E também nos animais já vamos iniciar o segundo experimento, nos bovinos, desculpa, de mensuração das excretas, tá? Eu sei que eu fiz uma introdução grande, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma forma de nós dos animais, né, emitirem menos gases de efeito estufa é por meio da manipulação da fermentação ruminal. Então, o uso de suplemento já mostrou isso nos ovinos, né? E assim, esse trabalho da Embrapa todo é voltado por suplementos, então, chamados mitigadores, né? Seja pela presença do tanino, ou seja por um aditivo aí, por um ionóforo, né? Então, estamos nos detendo a isso, e também, por outro lado, seria pela introdução de leguminosas, né? E especialmente aquelas já com conhecido elevado teor de tanino. O que aconteceu aí nesses nossos primeiros experimentos que envolveram as leguminosas e as emissões de gases? Não temos ainda em Santa Maria, nas nossas áreas experimentais, um percentual muito grande de leguminosas. Isso tem impedido um pouquinho que a gente consiga explorar a leguminosa como um mitigador dos gases de efeito estufa, tá? Investimos mais em calcário esse ano, estamos trabalhando nisso, no sentido de aumentar o percentual de leguminosa. Chegamos aí, em alguns períodos, talvez 9%, 10%, 12%, e eu quero 20%, eu quero 25% da área com leguminosa para que eu consiga avaliar esse efeito. Perfeito, professor. Isso me lembrou tanto de um episódio aqui do nosso podcast que já foi gravado e de outros que virão. Bom, primeiro eu vou falar dos que virão, porque nós vamos abrir uma série especial só sobre o uso de leguminosas, né, em pastagens. Então vão ser aí os próximos, né, episódios futuros. E aí nós já tivemos também, pessoal, a presença do professor Henrique Ribeiro Nunes, né, que falou do uso de, né, taninos, ou, enfim, né, qual que são as possibilidades por meio do uso de taninos, e também explorou, né, essa questão dos gases de efeito estufa. Mas dá para ver, bom, ainda não tem nenhum resultado propriamente publicado ainda dos trabalhos que tem conduzido aí, né, professora? Mas quando tiver, eu sei que vocês, né, então publicam lá no Instagram do laboratório. Então já tem fica já publicado, primeiro trabalho da tese de doutorado da DINA, está no Small Ruminant Research, e que fala do uso das câmaras portáteis para medir a emissão, então, de gases dos animais ao invés das encílias em ovinos. Ah, perfeito. Tá, esse já está publicado. Os outros ainda em fase de redação. Perfeito. Professora, muito obrigado aí pela participação, por essa nossa conversa, por despender um tempo aí para colaborar conosco, e aí deixo aberto um espaço final para que a professora deixe
alguma mensagem, se quiser algo que não ficou, que queira reforçar daquilo que foi tratado, ou aquilo que talvez, né, nós não tratamos aqui no episódio, mas que a professora enxergue como algo fundamental dentro dessa temática que a gente falou. E aí fica à vontade também, se quiser mencionar novamente aí aonde encontrar a professora Luciana Petter, ou então o grupo de pesquisa que a professora faz parte, né? E assim como se há alguma recomendação de livro, de leitura aqui para os nossos ouvintes. Fica esse espaço aí para uma mensagem final da senhora, professora. Tá, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, a possibilidade de falar, a paciência de escutar. Eu sei que eu falo bastante, e é super importante, assim, que eu possa divulgar o trabalho. E eu sempre brinco, assim, e essa é uma mensagem que eu deixo especialmente para quem ainda é aluno, né? Eu só estou aqui sentada conversando contigo, e eu só saio da universidade para dar palestra e para divulgar o laboratório, porque eu tenho um grupo de pesquisa grande, consistente, dedicado, que diuturnamente está no campo ou coletando dados ou preparando a área experimental, né? Então, o meu agradecimento maior é para os meus alunos de graduação e pós-graduação, que me permite, então, hoje, falar mais e trabalhar menos a campo. Eu diria que eu trabalho menos do que eu gostaria. E dizer, então, que quem quer saber mais do laboratório, quem quer vir fazer estágio conosco, quer vir fazer um mestrado ou doutorado, nos siga no Instagram, né, @pastossupplementos. Pode deixar um recadinho lá. A professora não explicou bem uma coisa ou outra, deixa um recado lá. Eu tenho algumas alunas que monitoram diariamente o Instagram. A gente já fez ali algumas atividades de pergunta e resposta mesmo no Instagram. Pode entrar em contato comigo pelo e-mail, né, luciana.potter, com 2 T's, @ufsm.br, que vai ser uma satisfação enorme, né, poder responder. Então, muito obrigada, né, foi um prazer aí ter falado e contado um pouquinho da minha trajetória, especialmente da trajetória do laboratório. Muito obrigado. Tivemos um episódio com a professora Luciana Petter. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado a todos os ouvintes do Mais Rumo Podcast, e até o nosso próximo episódio.